Vamos analisar esses dois projetos aqui. Nós temos aqui uma fonte linear. O que é uma fonte linear? É a fonte em que a tensão alternada, fase e neutro da rede elétrica, ou fase e neutro, seja 110 ou 220 volts, ela vai incidir primeiro em transformadores, como está aqui, para somente depois essa tensão poder ser aplicada nos circuitos eletrônicos. Então, digamos que a tensão alternada da rede elétrica aqui, 110 ou 220 volts, com fase aqui, neutro aqui, ou fase aqui e neutro aqui, entre na bobina do primário desse transformador do lado de cá. Esse transformador irá induzir tensão, a tensão sairá no secundário, continua saindo alternada, porém com valores diferentes agora, podendo ser menores ou maiores, ou iguais. Se o transformador for um transformador isolador, a mesma tensão que entra aqui, 110 ou 220, é a mesma que sairá aqui. Apenas com o fato de que aqui é uma tensão direta aplicada no primário desse transformador e a tensão aqui será uma tensão induzida. Se for um transformador abaixador, redutor, vai entrar uma tensão de 110 ou 220 aqui, na bobina do primário, exatamente aqui onde eu estou tocando, e sairão tensões aqui de 5, 12, 15, 20, 24 volts, a gente vem estudando isso para alimentar os circuitos, porém em tensão alternada. Se for elevador, pode entrar 110 ou 220 volts aqui e sair uma tensão de 440 aqui, ou maior. Depende do bobinado de secundário, é um transformador elevador. Aqui nós temos um detalhe interessante. Não importa agora se a fase está aqui ou o neutro está aqui, porque aqui é uma resistência, a resistência da bobina do primário. Então resistências não possuem polaridade. Vai receber uma tensão nas extremidades da bobina, vai energizar a bobina, ela irá esquentar, produzirá um campo magnético que energizará a segunda bobina, que gerará as tensões aqui. Esse é o caso do transformador, do caso das fontes lineares. Então, eu tenho um exemplozinho aqui, para que a gente possa entender melhor isso aqui. Pronto, esse é o exemplo de um projeto com uma fonte linear. Projeto com fontes lineares. Vou puxar um pouco mais lá na câmera para que a gente possa ver. Então, observe aquilo que você me perguntou, a sua dúvida. Imagine que aqui na tomada eu tenho uma tensão de 220 volts. O garfo só possui dois conectores, dois plugs, um para a fase e um para o neutro. Mas como é que eu vou determinar aqui quem é fase e quem é neutro, tanto aqui na tomada como aqui no momento inicial, quando eu ligar? Isso não vai me fazer diferença. Por que não vai fazer diferença? Porque de qualquer maneira que a tensão energizar aqui, seja fase entrando aqui e neutro aqui, ou a fase aqui nesse ponto e o neutro aqui, ela circulará na bobina. A bobina é uma resistência. A resistência não possui polaridade. Vai então produzir um campo magnético que, como eu falei, energizará a bobina do secundário, que vai passar a gerar as tensões aqui, que no exemplo aqui, uma tensão de 12 volts mais 12 com terminal central. Essa tensão então será retificada, filtrada, estabilizada para poder alimentar os circuitos. Isso é um exemplo, né? Então, vamos imaginar o seguinte, transientes de voltagem aqui, não passa para cá, porque a tensão é induzida. Pico de tensão aqui, não passa para cá, porque aqui é induzido. Quem determina a tensão que passa para cá são as espirais, o arame e não o pico de tensão. Sobretensão não passará para cá. Que pode até queimar a bobina do primário, mas não passa para cá. Tudo é induzido. Resumindo, as variações que a rede elétrica produzirá até chegar aqui na tomada terão seu final aqui na bobina do primário do transformador, porque como a tensão é induzida magneticamente, essas variações precisam de um caminho físico. E esse caminho físico não existe entre a bobina do primário e a bobina do secundário para que se possa gerar essas tensões. Isso agora me leva a duas situações. Eu preciso de um fusível aqui no início, dependendo da potência do transformador? Sim, eu preciso. Por que preciso desse fusível aqui? Porque se aqui houver um aquecimento excessivo,
essa corrente vai se elevar aqui. Se não houver um fusível que rompa antes de romper o bobinado aqui, vai estourar o bobinado do transformador, estará perdido o transformador. A maioria dos transformadores tem esse fusível, tanto na entrada da rede quanto embutido aqui dentro do próprio enrolamento. Mas aonde precisa estar esse fusível? Na fase ou no neutro? Isso é irrelevante. Ele pode estar aqui na linha da fase ou na linha do neutro. Porque, como eu expliquei, como se trata de uma resistência que não possui polaridade definida, essa resistência tem que receber um potencial de 110 ou 220 volts aqui e reduzi-lo a zero aqui. Isso não vai fazer diferença se eu botar a fase para cá e neutro para cá, ou mantiver a fase aqui e o neutro aqui. De qualquer maneira, vai haver a circulação de corrente, a corrente elétrica vem, circula pelo bobinado, retorna por aqui, independente de estar aqui ou aqui, o fusível vai funcionar do mesmo jeito. Esse seria o princípio de funcionamento das fontes lineares em que se utiliza transformador. Então, nesse caso aqui, fica justificado. O fusível pode estar aqui na fase ou o fusível pode estar aqui no neutro. Só uma questão aqui que a gente precisa entender agora para que a gente possa avançar. Existem, na verdade, dois tipos de fontes de alimentação possíveis nos equipamentos, principalmente nos equipamentos de áudio, que são as fontes lineares, as que exigem transformador inicial, em que a tensão é induzida magneticamente para a bobina do secundário, sejam esses transformadores EI ou toroidais, e existem as fontes chaveadas, que é o que equipa a maioria dos equipamentos atuais de pequena capacidade, de como microsystem, minisystem e assim por diante. Mas olha, quando a gente usa esse termo aqui, ó, rede 220 volts, a gente diz que a tensão, ó, tensão e corrente alternada. A gente usa esse termo, tensão e corrente alternada. Aí, num primeiro momento, a gente conclui o seguinte: a tensão é alternada e a corrente é alternada. Não, está errado. O termo é assim, ó. Tensão parou aqui. Tensão está aqui. A senoide, a onda senoidal, com negativo e positivo. Semiciclo positivo e semiciclo negativo. Aqui embaixo já não pode ter tensão, não tem tensão. Então a tensão não é alternada. A tensão está em apenas um fio. Então tensão parou. E aqui agora I, corrente alternada. Então já vamos separar aqui. Não é tensão e corrente alternada, é tensão em uma única linha e corrente elétrica nos dois. Por isso que é tensão aqui e corrente elétrica alternada, ou seja, aqui e aqui. É o primeiro aspecto. Isso agora nos leva a uma situação. O fusível agora tanto faz estar aqui na linha da tensão como está aqui na linha do neutro. Por quê? Porque a função do fusível, qual é a função do fusível? É monitorar a tensão? Não. A função do fusível é monitorar corrente. Qual é a função de um fusível? Proteger um circuito contra excesso de corrente, não é contra tensão. Então, como a função do fusível é monitorar a corrente elétrica que está circulando aqui, a corrente será sempre a mesma. O circuito é série. A tensão está em uma extremidade da bobina e o neutro, a fase em uma extremidade e o neutro no outro. A bobina está em série aqui. Então, a corrente que circulará aqui é quem será monitorada. Tanto circulando na entrada aqui pela fase 220 volts ou 110, quanto aqui no neutro que não tem tensão. Então, dentro de um circuito como esse, você vai ter tensão apenas em um ponto, mas você terá corrente igual nos dois pontos. Isso quer dizer o seguinte: a tensão nesse fio aqui
ela será 220 volts. A tensão nesse outro aqui é 0 volt. Não pode ter tensão no neutro. Mas a corrente elétrica que vai entrar aqui nessa bobina, supondo que essa corrente fosse 0,12 ampere ou 120 miliampere, é a mesma corrente que vai estar aqui. 0,12 ampere, 120 miliampere. Então a tensão está em apenas 1, mas a corrente é alternada. Nesse caso, tanto faz eu ligar agora aqui na fase ou aqui no neutro, tanto faz eu girar quantas vezes eu queira aqui, não vai alterar. A afirmação de que o fusível tenha que estar na fase, ela não faz sentido depois dessa explicação. Utiliza-se o fusível na fase, mas o fusível absolutamente nenhuma relação tem a ver com isso aqui. Uma outra explicação aqui é o seguinte, olha. Vamos imaginar que a tensão aqui é 220 volts. Houve um pico de tensão e a tensão foi para 370 volts. O fusível vai romper? De jeito nenhum. O fusível não vai romper aqui. A função do fusível é proteger o circuito contra excesso de corrente e não contra excesso de tensão. Por isso mesmo, em uma fonte de um computador desktop, de um Xbox, de qualquer que seja o equipamento que está chaveada, por exemplo, em 110 volts, e a gente acidentalmente liga esse equipamento em 220 volts, o que é que acontece? Estoura os componentes lá dentro da fonte, vai explodir capacitor, explodir transistores, mas o fusível da entrada não rompe. Você vai abrir uma fonte de qualquer que seja o equipamento que foi ligada por acidente, ela era para ser ligada em 110 e foi ligada em 220 volts, você verá que os componentes dentro da fonte pipocaram, estouraram, mas o fusível da entrada está inteiro, não rompeu. Por que não rompeu? Porque a função do fusível não é proteger o circuito contra o pico de tensão, e sim contra excesso de corrente. Neste caso aqui. Agora, e quando o processo é assim? Quando nós temos uma fonte como essa aqui? Essa fonte é de um aparelho de TV, mas muitos equipamentos de som possuem fontes parecidíssimas com essa aqui e o princípio de funcionamento é o mesmo. Aqui já é uma fonte chaveada, não é uma fonte linear. Qual é a diferença? Na fonte linear, a tensão elétrica aplicada no circuito passa primeiro para um transformador, para só depois essa tensão caminhar para dentro dos circuitos. Então, nós temos o que aqui? Nós temos a tensão alternada sendo aplicada de um lado desse transformador e do outro lado aqui as diversas saídas para alimentar os circuitos, todas com tensão induzida a partir desse transformador. Isso é fonte linear. Quando a fonte é chaveada, nós não temos esse transformador na entrada. Logo, a tensão elétrica incide direto dentro de todos os componentes. E nesse caso aqui, onde tem que estar o fusível? Tem que estar na fase? Tem que estar no neutro? Como é que é esse procedimento? Vamos ver esse outro exemplo. Aqui nós temos o exemplo da fonte chaveada. Mais uma vez, nós temos aqui uma tensão que pode ser 110 ou 220 volts e nós temos o neutro, que é 0 volt. Considerando essas duas linhas aqui, ó, que é a linha de tensão da fase, ela vem por aqui, passa por esse indutor, chega aqui e vem para a ponte de diodos. E considerando a linha de neutro, que é essa aqui, que vem para cá, também passa por um indutor e vem para os diodos, a gente observa que o fusível foi posicionado aqui. Qual a influência real desse fusível aqui? Nenhuma com relação à tensão. Esse fusível poderia estar aqui ou aqui. Logo, a tomada aqui pode, nesse aspecto aqui, estar da mesma forma. Pode ser invertida na tomada, não vai alterar. Na tensão elétrica, no fio-fase, onde estiver o fio-fase da rede elétrica,
nós iremos ter quem? A onda senoidal, com semiciclo positivo e semiciclo negativo. Essa onda senoidal é quem vai caminhar aqui e vai trabalhar nesses diodos. Então, quando você vê a ponte retificadora de diodos aqui, não significa que os 4 diodos estão trabalhando, não. Apenas 2 estão trabalhando. Quando essa onda senoidal caminhar aqui, atravessar por esse indutor, chegar aqui, chegar nesse ponto, esse diodo que está polarizado diretamente vai receber esse semiciclo positivo. O semiciclo positivo passará e chegará nesse ponto aqui, no positivo do capacitor. Quando esse semiciclo positivo passar, quem é que vem? O semiciclo negativo. O diodo não permite a condição de semiciclo negativo estando polarizado diretamente. Logo, esse diodo vai bloquear esse semiciclo negativo. Como o segundo diodo está inversamente polarizado, o semiciclo negativo vai passar por ele e chegará aqui. Mas quando chegar aqui, encontrará esse diodo polarizado diretamente. E quando o diodo está polarizado diretamente, o semiciclo negativo não passa. Então ele vai descer aqui e vem para a armadura negativa do capacitor. Em seguida virá o semiciclo positivo e assim você terá, durante 60 vezes por segundo, este diodo retificando e deixando passar o semiciclo positivo para aqui e este diodo retificando e deixando passar o semiciclo negativo para cá. E esses outros 2 diodos, o que estão fazendo aqui? 2 trabalhos importantes. Primeiro, quando o semiciclo negativo chegar aqui, esse diodo tem que bloquear para que ele não retorne aqui para o neutro, para que ele venha para cá e siga em frente em relação ao circuito. Esse diodo inversamente polarizado está fazendo a mesma coisa. Quando o semiciclo positivo chegar aqui, ele bloqueia no sentido inverso para que ele possa ter pressão e a corrente elétrica impulsione ele para frente para vir para dentro dos equipamentos. Mas a outra função, qual é a outra função? Quando eu inverter aqui. Deixa eu pegar a caneta. Quando eu inverter a tomada aqui, lá, aí eu vou chegar aqui e vou inverter a tomada. No que eu inverter a tomada, a fase passa para cá. Quando a fase passar para cá, o fusível agora vai estar no neutro. Os 2 diodos aqui deixarão de trabalhar e esses 2 aqui passarão a fazer o trabalho que esses 2 estavam fazendo. Ou seja, o semiciclo agora virá para cá, porque a fase inverteu, positivo passa para cá e não retorna, porque esse diodo não deixa, negativo passa para cá e vem fazer o mesmo caminho. Entendeu agora? Todos os equipamentos eletrônicos existentes em qualquer que seja o segmento, seja agora dentro de uma residência, seja na indústria, seja no comércio, seja onde for, ele é 100% dependente de uma fonte de alimentação. Ora, o nosso smartphone, o nosso tablet, nosso equipamento de som, a nossa televisão, o nosso DVD, o nosso vídeo, não há equipamento eletrônico que mais cedo ou mais tarde não precise da rede elétrica. Nós estamos estudando isso, nós já vimos estudando isso desde o início. Para que a gente possa avançar e entender todos os componentes eletrônicos aqui como funcionam, a gente precisa entender o princípio de funcionamento das coisas. Tudo aqui vai ser submetido à rede elétrica. E a rede elétrica, a nossa rede elétrica, seja 110 ou 220 volts, ela é uma tensão violenta, uma tensão perigosa, ela pode acidentar, queimar os equipamentos, provocar danos gravíssimos na estrutura ou na pessoa, e por isso se precisa aprender a trabalhar com esses circuitos. Já vimos esse quadro aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. A tensão alternada da rede elétrica, como nós estamos vendo aqui nesses 2 fios, ela é submetida ao circuito eletrônico, vai entrar direto aqui. Por isso aqui embaixo dos fios tem escrito aqui line, nesse azul aqui, ó, que quer dizer linha da rede elétrica, e do outro lado aqui neutro, ou seja, a fase e o neutro da rede elétrica. Essa tensão
ela está incidindo diretamente nos componentes eletrônicos, que embora não estejam aqui presentes, mas terão que estar aqui para que o circuito possa funcionar, que é o caso do fusível, das bobinas, de varistores, que a gente vai aprender a estudar, dos capacitores cerâmicos, para só depois essa tensão chegar na ponte retificadora de diodos. Então, até aqui, até chegar nesse ponto aqui, nós temos a tensão alternada, seja 110 ou 220 volts. Quando essa tensão passa daqui, ela passa a ser agora contínua, nós já estudamos na aula anterior. Mas ela é uma tensão contínua pulsante. Essa tensão não alimenta circuitos integrados, então ela precisa ser filtrada pelos capacitores eletrolíticos, por esses componentes que estão aqui. Os capacitores eletrolíticos estão filtrando essa tensão, estão tirando essa tensão da condição de tensão contínua pulsante, que é o que vai acontecer após essa ponte retificadora formada por esses 4 diodos, tornando essa tensão contínua pura para que os transistores que estão ali dentro, os circuitos integrados que estão contidos no projeto, possam funcionar, porque se a tensão continuar pulsante, eles não trabalham. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse processo, a tensão continua perigosa, continua alta, violenta. Aqui pode dar choques gravíssimos. A tensão elétrica, ela produz o choque elétrico na tensão alternada e também na tensão contínua. E nós precisamos trabalhar aqui com mais segurança. A outra questão é o seguinte, a tensão quando ela entra aqui, 110 ou 220 volts, ela vai sofrer o acréscimo da constante por causa dos capacitores. Então nós vamos ter os capacitores eletrolíticos que quando recebem essa tensão, como também já vimos em aula anterior, eleva essa tensão da constante de 1,41. Por exemplo, se eu aplico 220 volts nesses dois capacitores, será 220 vezes 1,41. Eu terei 310 volts de tensão aqui. Mas do lado de cá, como também já foi falado aqui em aulas anteriores, nós teremos as tensões com menor valor. Aqui vai ter tensão de 12 volts, de 5 volts, de 3,3 volts. E como é que eu posso diminuir essas tensões para cá? Por intermédio do transformador, este componente maior que está aqui. Então, qual é a função desse transformador? Receber uma tensão de maior valor na bobina do primário e converter em tensão com valores menores na bobina do secundário, para que eu possa manipular e para que se possa alimentar circuitos a partir dessa tensão. Por isso mesmo, quando a gente vira a fonte ao contrário, a gente observa que ela é completamente separada. Basta a gente ver aqui pelo desenho que não há trilhas interligando nem de um lado nem do outro da placa, deixando para cá a fonte primária e desse outro lado a fonte secundária, onde serão feitas todas essas tensões que vão seguir agora por esses condutores aqui. Quem é o instrumento de ligação? Quem é que vai ligar da fonte primária para a fonte secundária? Justamente o transformador. Como a gente pode ver aqui no desenho, parte do transformador está ligado no secundário da fonte e a outra parte ligada no primário da fonte, reduzindo as tensões, diminuindo o valor dessas tensões, fazendo com que a tensão possa passar de forma induzida de um lado para o outro. Dessa forma, aqui desse lado agora, elimina-se a possibilidade do choque elétrico, porque a tensão é induzida, e tensão induzida não produz choque, e também dá a condição para que se possa fazer a redução dos diversos níveis de tensão que nós iremos precisar aqui. Agora, esse exemplo que eu estou mostrando aqui é de uma fonte de um computador desktop. Nós teremos fontes de diversos tamanhos, de diversos tipos, para diversos tipos de equipamentos. Isso agora vai se aplicar em qualquer situação, na refrigeração, nos portões, nas cercas elétricas, nos circuitos eletrônicos,
Onde for preciso fazer uso da tensão alternada e trabalhar com essa tensão alternada, vai ter esse procedimento. Na máquina de lavar vai ter isso? Vai. No forno micro-ondas vai ter isso? Vai. Em todos os equipamentos haverá esse tipo de processo de funcionamento. Agora, voltando para cá, vamos trazer mais uma vez o nosso protoboard aqui para que a gente possa entender este funcionamento. Aqui eu tenho o transformador, que nós também já estamos familiarizados com ele, já sabemos trabalhar com esse transformador. Vou puxar esse fio aqui um pouquinho para desobstruir aqui. Aqui eu tenho tensão de 220 volts da rede elétrica entrando aqui. E do lado de cá, idêntico ao transformador que nós temos aí no nosso protoboard, eu tenho pelos dois fios vermelhos aqui saindo uma tensão de 12 volts em cada um. Então eu terei 24 volts. Então 12 volts em relação ao fio preto, que é o terra, o center tape, e mais 12 em relação ao fio preto, que é também o center tape. Se eu medir de fio vermelho para fio vermelho, como já fiz em aula anterior, eu terei 24 volts. Se eu medir de qualquer fio vermelho para o fio preto, eu terei 12 volts. Isso é tensão alternada. Então, só para a gente confirmar isso aqui mais uma vez, vamos pegar o nosso multímetro, irei colocá-lo aqui do lado, do ladinho, para que a gente possa fazer o teste. Vou puxar um pouco para cá. Onde é que eu meço isso? Em tensão alternada. Por quê? Porque a tensão que está entrando aqui no transformador é tensão alternada de 220 volts e a tensão que está saindo pelo transformador também é tensão alternada. Então entra a tensão alternada de 220 volts aqui onde eu estou com a caneta, sai tensão alternada aqui. Porém, essa tensão não tem contato físico, não há um arame ligando daqui para cá e nem um fio. Essa tensão passa por indução magnética, porque são duas bobinas, uma bobina de primário e uma do secundário, e essa tensão não tem contato físico. Logo, as imperfeições da rede elétrica, como ruídos, flutuações, pico de tensão, subtensão, sobretensão, tudo isso vai ficar aqui, não passa para o secundário porque não tem contato direto. O instrumento multímetro, como a gente também já viu, está em escala 200. Se eu vou medir uma tensão de 220 volts, ele terá que vir para 600, não é 200. Então aproximo aqui, vou puxar um pouco mais para que a gente possa ver, e quando eu chego lá nos condutorzinhos aqui, nesse barramento chamado sindal, que eu meço de um lado para o outro, olha quanto eu tenho no multímetro. 220 volts, está dando aproximadamente 226 volts, 225 volts. É a tensão que eu tenho da rede elétrica. Perigosa, violenta, como a gente já sabe, não se pode brincar em hipótese alguma com tensão alternada, e para se trabalhar com isso aqui, o correto é estar isolado. Eu estou trabalhando dessa forma porque conheço, sei trabalhar, mas a gente deve estar emborrachado. Para se trabalhar com isso, o correto é não estar com os pés descalços e, se for possível, usar a luva. Como a luva já é uma ferramenta mais complexa e tem uma certa dificuldade para a gente trabalhar com ela, pelo menos emborrachado ou sentado em uma cadeira de madeira é o correto para se trabalhar com tensão alternada, né? Então, 220 volts. Só que quando eu chego do outro lado do transformador, também já vimos isso, mas não custa nada a gente rever. Que eu chego aqui, aplico uma ponteira em uma extremidade aqui, em qualquer fio vermelho, e vou na outra extremidade e meço, a tensão que eu tenho lá é 25 volts no multímetro. Por que deu 25 volts? Porque eu tenho duas tensões de 12 volts, dois fios vermelhos vindo de lá de dentro do transformador. Então esse transformador ele já me fez um grande trabalho, ele já reduziu a tensão lá de trás de 220 volts para 25, para que eu possa usar aqui. Essa tensão vai me dar choque aqui? Não. E se eu tocar nos dois fios? Também não. Por que não? Porque essa tensão é induzida e a tensão induzida não dá choque. Lá atrás eu não poderia tocar, eu não poderia fazer isso. Pois muito bem, agora, quando eu meço de qualquer fio vermelho, seja desse aqui ou desse em relação ao fio preto, em relação ao terra,
eu vou colocar essa ponteira aqui e vou medir em relação ao terra, aí eu tenho 12 volts. Por exemplo, daqui para esse fio preto aqui, lá no multímetro está me dando 12 volts. É em relação ao terra, ao fio preto, que a gente chama de center tape. E quando eu tiro daqui, que eu meço para cá, eu também tenho 12 volts. Então, se eu meço de vermelho para vermelho, é 24 volts. E se eu medir de qualquer um deles para o center tape, para o terminal central, eu tenho 12. Muito bem, nessa hora eu tenho a tensão alternada diminuída de valor e induzida. Posso trabalhar nela agora sem risco. Mas essa tensão, como também já sabemos, não alimenta circuitos eletrônicos. Componentes como capacitores eletrolíticos, esses componentes aqui, esse. Componentes como circuitos integrados, esse aqui. Componentes como transistores, esses que estão aqui dentro, lá aqui dentro que eu estou tocando nele, não trabalham com tensão alternada. Se eu jogar tensão alternada nesse componente aqui, ele irá explodir. Olha, o capacitor eletrolítico, quando ele recebe uma tensão alternada, ele não incha aqui não, ele explode, feito uma bomba junina. Não pode colocar tensão alternada em capacitor eletrolítico, que ele explode e pode provocar um acidente. Os demais componentes, agora, até podem trabalhar em tensão alternada. Como, por exemplo, voltando aqui, os resistores, que são esses componentes aqui, os capacitores cerâmicos, que são esses pequenininhos aqui que eu estou tocando neles, o capacitor poliéster, que são esses verdinhos aqui que eu estou tocando nele, os diodos retificadores, esse aqui, esses 4 diodos aqui, são exemplos de componentes que podem trabalhar em tensão alternada ou em tensão contínua. Então, os diodos, os capacitores poliésteres, os capacitores cerâmicos, que são esses aqui, e os resistores, esses aqui que eu estou tocando nele, com os anéis de cores, com os códigos de cores, podem trabalhar em tensão contínua e em tensão alternada, mas transistores, capacitores eletrolíticos, como esses aqui, circuitos integrados, processadores e memórias não podem trabalhar em tensão alternada, eles queimarão. Por isso a tensão precisa ser retificada. Quando a tensão é retificada, nas fontes lineares existem 2 tipos de retificação. A fonte pode ser chamada fonte linear simples, que é essa que estou tocando aqui, ó, com a ponta da caneta tocando no diodo. Então, o que foi que eu fiz? Eu puxei uma derivação da tensão alternada para cá, uma derivação da tensão alternada para cá e uma derivação do terra, do center tape, o fio preto, para cá. Usei as 2 tensões alternadas e, como a gente já aprendeu a fazer, montei uma ponte retificadora. Ela pode ser feita com 2 diodos, como estão aqui, e também pode ser feita com 4 diodos, como está aqui. Mas, inicialmente, iremos estudar aqui. Então, essa ponte retificadora feita com 2 diodos, como está aqui, os diodos estão polarizados diretamente, eles recebem tensão no anodo e passa para o catodo do diodo, recebe tensão no anodo e passa para o catodo do diodo. Eu estou aqui com uma ponte retificadora de tensão positiva. Então aqui essa fonte chama-se fonte linear simples. Quais são as etapas aqui? A etapa do transformador chama-se transformação. Por que a transformação? Porque recebeu a tensão alternada que vem da rede elétrica e transformou essa tensão alternada direta em uma tensão induzida. Por isso se chama transformação. Essa etapa é transformação. Ele poderia receber 220 volts aqui e induzir 220 volts aqui.
Deixa eu explicar uma coisa. Esse transformador, ele pode ser redutor, ou seja, ele recebe 220 volts aqui e libera apenas 24 daqui para cá, ou 12 de qualquer fio preto, vermelho para o fio preto. Ele pode ser isolador, ou seja, ele recebe 220 volts aqui e libera também 220 volts aqui. Eu poderia ter um transformador, claro que não é desse tamanho, ele seria bem maior, mas ele pode receber 220 volts aqui e liberar também 220 volts aqui. Na mesma situação, a tensão é induzida e não produz o choque elétrico. Quais são os equipamentos que têm essa propriedade? Os equipamentos chamados módulos isoladores. Os módulos isoladores que recebem 220 volts na bobina do primário e liberam 110 volts na bobina do secundário, para você poder ligar o som, a impressora, o equipamento que é 110 volts, se ele for módulo isolador, a tensão de 110 que vai sair aqui não produz o choque elétrico, ela é induzida. A mesma coisa é se entrar 220 e sair 220. Mas esse transformador, ele também pode ser elevador. Esse transformador, ele pode receber 220 volts aqui e liberar 440 aqui. Lá na nossa primeira aula, nós falamos do transformador do poste, que é um transformador redutor. Ele recebe 13.800 volts de tensão e libera apenas 220. Mas existe o transformador elevador. Existe o transformador que recebe uma tensão menor e produz uma tensão maior. Em eletrônica nível 2, a gente aprende, depois que a gente aprende essas coisas todas, como pegar um transformadorzinho desse aqui pequenininho, jogar 220 volts aqui e acender uma lâmpada de 220 aqui, transformando ele em um elevador. Então a gente precisa ir entendendo essas questões. Voltando para a nossa fonte linear aqui, linear simples. Essa fonte ela tem esta característica, então vejam só. Vou colocar o multímetro aqui, mais uma vez. Agora eu vou trabalhar com tensão contínua do lado de cá dos diodos. Então aqui no multímetro muda. Como a tensão aqui é próxima de 20 volts, porque vai dar 12 volts vezes 1,41, então eu irei colocar o multímetro aqui em tensão contínua, aqui 20. Quando eu vou medir o circuito aqui, eu tenho a tensão já retificada pelos diodos, nós já aprendemos na aula anterior. Aqui o capacitor tem armadura positiva, essa armadura positiva está ligada sempre na tensão. Então, quando a gente percebe aqui, eu vou puxar um pouquinho para cá, vou trazer a imagem mais para perto para que a gente possa ter uma ideia. E a gente vê que a armadura positiva do capacitor, o lado preto, está ligado nesse jumper laranja que vem para o lado positivo dos diodos. A tensão alternada está entrando no anodo do diodo, a tensão alternada está entrando no anodo do diodo. O diodo está retificando, deixando passar apenas os sinais positivos para cá e para cá. Como elas são atrasadas uma em relação à outra, eu fechei de um diodo para o outro. Eles não se encontram, não haverá curto. Por quê? Porque um trabalha e o outro fica aguardando, um para. Eles não trabalham ao mesmo tempo, quando um trabalha o outro para. E lá no fundo eu tenho o terminal central, center tape, nessa linha azul. Ele está plugado na linha azul do multímetro, então a gente do photoboard. Então a gente vê aqui as linhas vermelhas sendo aplicadas no diodo e o fio preto aplicado na linha azul, aqui que vai para a armadura negativa do capacitor. Então a armadura negativa do capacitor no terra
no fio preto e armadura positiva no jumper laranja que vai para o diodo. Quando eu meço nessa fonte de alimentação, eu vou diminuir aqui para que a gente pegue o multímetro. O multímetro está em DCV20, porque a tensão que vai dar aqui não é maior que 20. Aqui agora existe polaridade, positivo e negativo, então a ponteira vermelha do multímetro vai para o positivo e a ponteira preta do multímetro vai ser aplicada lá no fio preto, no terra, no center tape. Lá no multímetro ele já me dá uma tensão de 17, quase 18 volts. Já vimos isso em aula anterior, mas precisamos reforçar esse conhecimento. Então o que acontece na fonte linear? Na fonte linear simples, eu uso a tensão como sendo positivo e o terra, que é o center tape. Não tem positivo e negativo, tem positivo e terra. O capacitor eletrolítico, ele vai me dar o filtro da tensão, por isso ele eleva a tensão da constante de 1,41. Quando eu tiro o capacitor do circuito, a tensão é a tensão real. Qual é a tensão real? 12 volts. Está dando aproximadamente 12 volts. Por que 12 volts? Porque esse diodo está retificando apenas 6. Ele deixa passar metade dessa tensão aqui, apenas os pulsos positivos. Em cada fio vermelho tem 12. Vai ter 12 aqui e 12 aqui. Mas como metade é positivo e metade é negativo, e o diodo na polarização direta só deixa passar o positivo, então aqui está passando 6. Aqui também está passando 6. Como eles trabalham um após o outro, essas tensões se somam. Então eu tenho 12. Em relação ao terra, lá atrás, e o positivo aqui, que é o que liga os dois diodos, eu tenho 12 volts, 11,46, que é 12, aproximadamente 12 volts. Mas quando eu jogar o capacitor vai ser assim, armadura positiva, que é esse lado aqui no lado positivo, e armadura negativa, que é o chanfro, lá no terra, no center tape. Então o que é que eu tenho? Olha lá, negativo ligado no center tape e positivo ligado na tensão. Na mesma hora, a tensão no multímetro veio para 17,8 volts. Essa tensão nós já aprendemos que ela se chama tensão de pico. Nesse momento eu tenho uma fonte linear simples, com as etapas de transformação do transformador, retificação, feita pelos diodos retificadores, e filtragem, feito pelo capacitor eletrolítico. Então, transformação, retificação e filtragem. Muito bem. E a fonte linear simétrica? Essa nós iremos começar a falar a partir de agora. É essa segunda aqui. Qual é a lógica? Eu vou tirar aqui as ponteiras do multímetro para que você possa entender, e irei tirar o multímetro aqui também, as diferenças. Olha lá. Quando a fonte é linear simples, ela faz uso do center tape, do terminal central. Observe que os dois fios vermelhos estão entrando nos diodos, nos anodos do diodo. Os catodos do diodo, que fazem a tensão contínua positiva, estão jampeados. O jump laranja vem para a armadura positiva do capacitor, mas a armadura negativa do capacitor está ligada no terra, no center tape, no terminal central. Então, a fonte linear simples, ela tem um terra, possui um terra, usa-se terra. Na fonte linear simétrica, não se usa terra. Observe que a fonte está toda pronta aqui, mas o terra não existe para essa fonte, não opera, não tem absolutamente nada ligado nele.